Olá, muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. A gente inicia mais um TV Mar News nessa manhã de quarta-feira, 7 de julho. Para você que está aqui acompanhando a nossa programação, está precisando sair de casa, não quer perder o TV Mar News, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece muito bem, então acessa comigo www.gazetaweb.com. Você vai acompanhando toda a programação ao vivo da TV Mar e vai também se mantendo muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a TV Mar, é claro, também está presente nas redes sociais. Você pode seguir a gente no Instagram, também no Facebook e acompanhar a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família. Fazer a própria consulta através do teu celular, do teu computador ou do teu tablet, na segurança da tua casa. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apvida, esse aqui se aproxima de você. E a gente, é claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrir então o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, acessando www.gazetadealagoas.com.br. Vamos abrindo aí também na sua telinha e a gente confere os principais destaques do dia de hoje. O governo federal destina mais de 25 milhões para a segurança. No apagar das luzes, base governista dá aval para o governo fazer mais 3 empréstimos milionários. Assembleia aprova a lei de diretrizes orçamentárias. Bolsonaro vai indicar André Mendonça para o Supremo. CPI, fiscal nega irregularidades em processos de vacinas. Número de profissionais de saúde infectados pela Covid recua para 1/3 em um ano. Respaldo da vacinação, né, gente? Aulas na rede estadual devem ser retomadas mês que vem. E Enem, cursinhos preparatórios registram alta procura aqui em Alagoas. E a gente tem destaque principal aqui também na foto, olha aqui mostrando para vocês. CRB vence Botafogo de virada por 2-1 no Rei Pelé e entrega no G4. Entra no G4, então. Daqui a pouco mais detalhes a respeito de esportes na nossa programação com o Viderlan Araújo, às 11h30 no canal Esportes, porque agora a gente vai chamando o Viderlan Araújo para trazer informações para a gente sobre vacinação. A gente já tem? Não tem problema então, o Viderlan está se organizando, mas a gente continua falando também sobre vacinação, viu? Dessa vez, Fernando Palmeira, que traz detalhes para a gente a respeito da vacinação contra a influenza. Foi aberta para todo o público e a gente mostra como você pode se vacinar agora. H1N1 é uma vacina contra uma gripe que no início do século passado dizimou milhares e milhares de pessoas. E aqui nós estamos dando continuidade a essa vacinação contra a chamada influenza. Um período aí de 14 dias, independentemente da vacina contra o coronavírus. Mas vamos saber detalhes aqui no posto de saúde da Pitanguinha com a enfermeira Tatiana Carla de Carvalho Costa. Parece-me que o povo despertou também para o H1N1. O número de pessoas aqui procurando a vacina é grande, né, Tatiana? Sim, muito grande. Desde ontem a procura tem sido bem mesmo com o pessoal que veio, já foi liberado pelo Ministério da Saúde. A vacina do H1N1 foi liberada ontem à tarde pelo Programa Nacional de Imunização. Então, as pessoas estão vindo procurar a vacina com mais frequência. É importante a gente orientar e mencionar quem deve se vacinar contra a influenza com H1N1, o que é preciso, quais as restrições e como fazer para ter acesso a essa vacinação. Bem, o acesso à vacinação, a pessoa tem que trazer o cartão de vacina, né, o documento com foto. E quem tomou a vacina do Covid-19 tem que ter um intervalo de 14 dias para poder tomar a vacina da influenza. São 53 unidades à disposição de toda a população, aplicando no horário que varia das 8 às 16 horas, exceto as exclusivas para a vacinação contra o Covid, não é? Isso. A sala de vacina também continua
funcionando no horário de 8 às 16 horas. Então, aquela criança ou aquele adulto que esteja com cartão de vacina em atraso, ele também pode ser imunizado com as outras vacinas de rotina. Programação nos mercados públicos. A população pode se dirigir das 9 às 16 horas de segunda a sábado ao mercado da produção, estacionamento da feirinha do artesanato, na feirinha do Tabuleiro dos Martins, próximo à cesta de alimentos, também no centro da cidade, próximo à Igreja do Livramento, já os shoppings, Pátio, Benedito Bentes, Maceió Shopping, Mangabeiras, Parque Cruz das Almas, nos horários das 14 às 20 horas. A vacinação, é importante dizer, que é de suma importância para evitar as formas graves da doença, em especial nos grupos de maior risco, são aqueles com comorbidades, não é? Isso, as pessoas que têm comorbidades, diabetes, hipertensão arterial com comorbidade, outras patologias, elas podem direcionar essas unidades para poder tomar a vacina. Em termos de documentação, o que realmente é necessário? O documento com foto, não é? O cartão de vacina e, se tiver tomado a vacina do Covid, o cartão de imunização também. Também, segundo as recomendações do Ministério da Saúde, é necessário que as pessoas que se imunizaram aí contra a Covid-19 esperem pelo menos aí esses 14 dias que falamos, não é importante? Isso, para que a pessoa não tenha uma reação da forma mais grave da vacina, né? Agora, Tatiana, fica à vontade para chamar todo o seu pessoal, seus amigos, seus colegas para estarem aqui no posto da Pitanguinha ou qualquer outra unidade para se vacinar obrigatoriamente, preventivamente, contra a influenza ou H1N1. Bem, a população que não se vacinou ainda e que ainda queira tomar a vacina da influenza, procure a unidade mais próxima do seu bairro com os documentos necessários para se vacinar. Toda e qualquer vacina é prevenção, significa dizer saúde e vida. É o H1N1 contra essa gripe terrível que também fez pandemia lá nos idos do início do século passado, e agora a Covid-19, imprescindíveis essa vacinação. Não vá nessa de negacionismo irresponsável. Se vacine. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525 NET. Claro. Fica aí recado de Fernando Palmeira, né? Não vá nessa de negacionismo, vacine-se. E a gente continua falando sobre vacinação. Se você tem alguma dúvida, a gente está então agora ao vivo com o Viderlan Araújo e o infectologista Fernando Maia, tirando algumas dúvidas a respeito da vacinação. Viderlan, muito bom dia para você, bom dia também ao doutor Fernando e bom dia também ao nosso repórter cinematográfico Chico Nogueira. É isso mesmo, Porlane Santos, bom dia para você. Estamos aqui na porta do Elvio Alto para poder entrevistar mais uma vez o infectologista Fernando Maia, que é referência nesse assunto aqui em Alagoas, quando se pensa em mitos e verdades sobre vacina, dúvidas que a população tem, não tem uma pessoa que possa passar mais informações baseadas em estudos e pelo que tem acompanhado cientificamente. Doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez por nos receber. Vamos falar um pouquinho dessas questões que as pessoas ainda têm dúvidas sobre as vacinas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer era o seguinte: existe riscos de trombose, ou para as pessoas que têm essa disponibilidade, pode correr o risco depois de tomar a vacina? Bom dia. Bom dia. O risco é remoto, é importante dizer. Quem já teve trombose por outras razões, por pós-cirurgia, por exemplo, ou que tem alguma doença que desencadeia a trombose, pode tomar vacina normalmente, não há nenhuma contraindicação. O risco de trombose que está ligado à vacina AstraZeneca é uma trombose mediada por outros mecanismos, então é um tipo de trombose diferente, e é importante dizer que é muito rara. O risco de trombose pela vacina é no mínimo 500 vezes menor do que o risco de fazer trombose pela própria doença. Sim. Então não tem nem o que pensar, Então a vacina é boa, o risco é remoto. Se você tem alguma doença crônica, consulte o seu médico vai dizer, a pessoa capacitada, para dizer se você pode tomar essa vacina ou não. Normalmente não há nenhuma contraindicação à vacina, a não ser
A única contraindicação formal é quem estiver doente de coronavírus no momento não deve tomar vacina, ou quem já teve alguma reação adversa grave a outra vacina. Aí deve consultar se vai tomar ou não. Mas fora isso, a vacina é segura, não vai causar doença em ninguém, isso é importante dizer, a doença não causa doença em ninguém, porque a vacina contém um vírus morto ou partes do vírus. Então não vai causar doença em ninguém. Quanto a isso, a pessoa pode ficar tranquila. É muito importante essas explicações, doutor. E falando exatamente dessas questões mesmo dos efeitos. Por que nós não devemos escolher qual vacina tomar? Porque a vacina boa é a vacina que está no braço da gente. Você chegou, é a vacina que está disponível. Essa é a vacina boa. Todas as vacinas que estão disponíveis no Brasil hoje são vacinas boas, que conseguem evitar, o mais importante, conseguem evitar que a pessoa morra de coronavírus. Né? Então, as pessoas vacinadas têm um risco de desenvolver forma grave muito pequeno, muito pequeno. Isso é importantíssimo. E também ainda tem um efeito adicional, que em muitos casos, mais da metade dos casos, você vai evitar até de adoecer. Isso também é importante. Algumas são um pouco mais efetivas do que as outras, mas todas elas têm esse efeito importante, todas elas evitam que a pessoa morra de coronavírus. Sim. Nesse momento que a gente está com a liberação emergencial da vacina por conta disso, o objetivo principal agora é exatamente esse, é evitar mortes, evitar a forma grave e, consequentemente, evitar a disseminação da doença. Nós já estamos começando a observar a diminuição dos casos, por exemplo, em pacientes idosos, que a sua grande maioria já foi vacinada, e a gente já consegue observar nos hospitais, por exemplo, uma redução muito grande da internação desses pacientes idosos. Sim. Então, realmente a vacina está mostrando o efeito que se esperava e ela está conseguindo controlar aos poucos. Agora, a gente ainda está no início da vacinação, ainda temos muito que andar, temos muita gente para vacinar. Então, a gente precisa ainda andar um bocado, ainda precisa vacinar um bocado de gente, mas a gente chega lá, estamos no caminho certo. Agora, a respeito, doutor, em cima das recomendações, todos nós aqui já estamos vacinados e quando, obviamente, nós vamos ao local de vacinação, a agente de saúde, ela pergunta para nós, né? Você tem síndromes gripais e isso realmente está associado ao que você colocou na primeira resposta, pessoa com Covid-19, por quê? Não é recomendado tomar a vacina quem tem os sintomas da Covid-19 ou quem está apresentando síndromes gripais, doutor? Porque nessa situação a resposta à vacina vai se perder. A pessoa já está doente, então a pessoa já está com a resposta alterada pela própria doença. Então você acaba perdendo a dose da vacina, por isso que não se deve. Não é porque vai fazer mal nem vai piorar a doença, simplesmente porque você perde o efeito dela, porque está naquele processo inflamatório grande que a doença consegue causar e acaba se perdendo a resposta. A única razão é essa, não é porque vai fazer mal, não é porque vai piorar a doença. Sim. É simplesmente porque a pessoa perde a resposta da vacina. A respeito de gestantes, doutor, nas questões de vacinação, é preciso ter alguma precaução? Existe algo que impeça uma gestante em tomar a vacina ou o que é que o senhor pode, dentro do seu conhecimento, de maneira bem lúdica para o nosso telespectador entender, a gestante tem algum tipo de dificuldade ou ela pode ser vacinada normalmente? Ela pode ser vacinada normalmente, inclusive a gestante deve ser vacinada, porque as gestantes são um dos grupos populacionais de risco para fazer forma grave de Covid. Então essa é uma população que deve ser vacinada, certo? Então é porque pela própria gravidez, a situação da mulher grávida faz com que ela fique com a imunidade diminuída, com a defesa diminuída. E por isso ela fica mais sujeita a fazer infecções graves, por exemplo, H1N1, por exemplo, o próprio Covid. Então é importante que ela seja vacinada para que ela se proteja e, por tabela, também protege o seu filho, porque a imunidade da mãe passa para a criança através da placenta. Então a criança também já vai nascer com alguma proteção contra a Covid. Isso também é muito bom. Agora, a respeito, doutor Fernando, de situações bem específicas, como lá, falando da terceira dose, ela realmente já começa a ser cogitada para alguns casos aqui no Brasil ou ainda é muito cedo falar em terceira dose para poder vacinar a população? Já há vários estudos em andamento nesse sentido. A gente, na hora de liberar a vacina para uso emergencial, a gente testa os efeitos adversos mais importantes e mede a resposta imediata à vacina, que é o que a gente quer nesse momento para conseguir controlar a pandemia. Mas depois que se começa a usar a vacina, não apenas essa, qualquer vacina, isso é rotina, a gente fazer isso,
vai se observando então a resposta vacinal a longo prazo. Então a gente vai acompanhando as pessoas que tomaram vacina para saber se a imunidade que a vacina produziu permanece ou não. O que é que os estudos têm mostrado a princípio? Que alguns pacientes têm sofrido uma certa perda dessa resposta vacinal. Então já há uma indicação, um indicativo de que algumas pessoas talvez terão que se revacinar num momento mais próximo. Provavelmente, todos nós teremos que nos vacinar no futuro, talvez teremos que tomar mais doses. Do mesmo jeito que a gente toma a vacina da gripe todo ano, porque o vírus sofre mutação, ele vai mudando, o coronavírus também é a mesma coisa, também vai mudando. Então tudo indica que todos nós teremos que tomar outras doses de vacina no futuro, talvez possivelmente no próximo ano. Mas existe uma possibilidade de que a gente haja necessidade da gente ter que tomar outra dose de vacina, talvez ainda esse ano, mas isso não está definido, o estudo ainda não acabou e não há nenhuma definição em relação a isso. Então, no momento, ninguém precisa se preocupar de correr atrás de terceira dose, e no momento ainda não há essa indicação. Os estudos estão andando e a gente está vendo a possibilidade ou necessidade de se fazer um reforço vacinal a posteriori. Porque tem pessoas que têm reações a um determinado tipo de vacina e outras que tomam a mesma vacina não têm essa mesma reação, doutor? Isso depende de resposta individual. Algumas vacinas dão mais reação do que outras. A gente sabe, por exemplo, na questão do Covid, a vacina que tem causado mais reação é a AstraZeneca. Mas são reações, na grande maioria, são reações leves. Dor no corpo, febre, dor no local da aplicação, isso é comum. E não é só a AstraZeneca que faz isso. Quem tem filhos pequenos, por exemplo, que aplica a vacina pentavalente na criança, sabe que é uma vacina que dá uma reação muito intensa, isso a gente já sabe. A própria vacina da gripe, algumas pessoas tomam e também tem uma reação mais forte, às vezes tem febre, tem dor no corpo. Então isso é uma reação comum, normal, esperada da vacina. Nem todo mundo vai ter, mas isso é bom. Isso significa que o organismo está reagindo àquele estímulo que foi feito com a vacina. E isso não quer dizer que quem teve reação tem resposta melhor ou quem não teve reação tem resposta pior. Não tem relação uma coisa com a outra. O importante é tomar a vacina e confiar que você foi imunizado, que a vacina é boa, mesmo que não dê uma reação importante, mas ela faz o efeito e a pessoa se protege, que é o mais importante. Maceió hoje começa a entrar na fase dos 37 mais para vacinação, doutor. Pelo andar da carruagem, com o que o senhor tem acompanhado, é possível mesmo chegar até dezembro com a população, pelo que tem acompanhado mesmo, se não faltar vacina daqui para frente, chegar com a população já pelo menos com a primeira dose já tomada, toda a população? É uma expectativa positiva nesse sentido, doutor, com a sua experiência? Eu creio que sim. Se a vacinação continuar no ritmo que está, como você lembrou bem, se não faltar dose, né? Eu creio que até o final do ano a gente vai estar todo mundo vacinado, eu acredito. E isso é muito bom, porque a gente consegue frear a disseminação da pandemia, que todo mundo quer é isso. A gente quer chegar no final do ano com a pandemia controlada. Erradicar a pandemia eu acho que a gente não vai, porque esse vírus é muito mutante e provavelmente a gente vai conviver com o coronavírus por muitos anos ainda. Agora, essa situação de pandemia que a gente está vivendo vai esfriar. Então, o coronavírus vai ser mais uma doença entre tantas que a gente já tem. Gripe, resfriado, vírus sincicial respiratório, pneumonia e tantos outros. A gente vai ter também o coronavírus nesse contexto. Mas eu espero que aconteça o que acontece com outras doenças. Que a gente tenha casos isolados. E não a situação que a gente está vivendo agora, todo mundo de máscara na rua, sim, todo mundo isolado, sem conseguir fazer aglomeração, sem poder frequentar a igreja, sem poder frequentar clube. Então a gente espera que isso também se resolva para que a gente possa voltar à nossa vida normal. Doutor Fernando, só para a gente encerrar, já quero te agradecer por mais uma entrevista muito didática para o nosso telespectador, falando das questões ainda da vacina. Muita gente, quando toma a dose da vacina, seja a primeira, a segunda ou em dose única, né, que tem algumas que estão sendo colocadas como um ar já de proteção, como a Janssen, por exemplo, elas já começam a diminuir um pouco os cuidados, reduzir os cuidados. A vacina, de fato, garante essa imunidade ou a pessoa pode contrair ainda a Covid-19 diante de uma segunda dose já tomada ou até mesmo de uma primeira dose da vacina? Essa pergunta é muito boa. É importante lembrar, a vacina não protege totalmente contra o adoecimento. A vacina protege contra a forma grave. Então, mesmo quem já está vacinado deve manter os cuidados, enquanto o vírus estiver
com alta taxa de replicação, exatamente. Quando a gente tiver com essa taxa de transmissão alta, ainda é importante continuar com os cuidados para que a gente não tenha mais casos ainda. Lembrar que quanto mais casos a pessoa tem, maior o risco da pessoa ter forma grave e maior risco de atingir uma pessoa que possa morrer de coronavírus. Então é muito importante que se mantenham os cuidados para que se diminua ao máximo possível a circulação do vírus, porque lembre que quanto mais o vírus circula, quanto mais casos a gente tem, mais forma grave, mais variantes aparecem, mais o vírus fica resistente, mais difícil fica para a gente tratar. Muito obrigado, doutor Fernando Maia, Porlane Santos. Mais uma entrevista didática que estará disponível nas nossas redes sociais e para os assinantes NET Claro, na manhã desta quarta-feira no TV Mar News, trazendo explicações, desconstruindo também muitas coisas que são criadas sobre a vacina, né? O que é mito, o que é verdade e o mais importante, né? O ponto alto talvez para esclarecer qualquer tipo de dúvida que ainda o nosso telespectador possa ter sobre a vacina, é que a vacina mais eficaz é aquela que está no seu braço, ou seja, aplicada, que foi classificada pelo próprio Dr. Fernando aqui nessa entrevista para a nossa equipe. Obrigada, Viderlan, pelas suas informações. A gente teve um probleminha aí no finalzinho da participação do Viderlan, mas ele conseguiu passar todas as informações a respeito da vacinação. Obrigada pela tua participação. E a gente agora continua falando sobre coisa boa. A gente falou de vacinação, coisa boa, e continua falando sobre coisa boa também na nossa arte, cultura, educação. Pois é, porque tem um Labafero chegando aqui ao nosso estado. Quem traz mais detalhes a respeito disso é Mariana Cavalcante e Ramon Santos. Mariana, coordenadora da plataforma Labafero, e Ramon Santos, diretor de fotografia também da plataforma Labafero. Vamos logo explicar, né, o que é essa plataforma Labafero. Explica para quem está nos assistindo. Bom dia e obrigada pela participação de vocês. Bom dia. Primeiro, obrigada por receber a gente aqui. É muito importante estar aqui divulgando, né, a cultura alagoana, não só de Alagoas, mas do Nordeste. E a gente veio trazer para vocês uma novidade, que é a plataforma Labafero, que a gente criou. É uma plataforma de curso online que é inspirada na criatividade nordestina. Então, a gente vai oferecer curso online de artesãos daqui de Alagoas, como a Dona Irineia, o Mestre Petrônio. Também tem a gastronomia com o Serginho Jucá, marketing com o Herman Fernandes e também o design com o grafiteiro Joe. Pois é, eu queria que vocês explicassem por que desse nome Labafero. Que escolha, não? Agora eu já disse a vocês, eu adoro dizer essa palavra, gente. Eu acho que uma palavra não representa tanto o nosso estado quanto essa expressão, né? Essa palavra foi muito difícil de chegar nela porque a gente, tinha os nossos insights, aí a gente tinha umas discussões de, nomes, falava o nome, eu tinha outro pensamento, falava o nome, várias coisas diferentes. E no final aí eu falei para ela, pô, Mari, que Labafero é esse? Aí Labafero. Aí surgiu a ideia Labafero, porque é uma palavra muito marcante aqui em Alagoas. E se a gente for para outros estados fora do Nordeste, e até dentro do Nordeste mesmo, as pessoas não sabem ainda o que é essa palavra. Eu acho que é importante essa palavra é muito forte para fazer com pessoas que despertem curiosidades, né? Eu queria que vocês explicassem também qual foi a maior dificuldade para vocês em ajudar tantos talentos em áreas tão diversas também, né? Porque vocês trazem aí cursos em diversas áreas. Na verdade, o projeto surgiu por conta da pandemia, porque a maioria dessas pessoas ficaram prejudicadas, né? Quem trabalha com arte, com os seus talentos, teve as atividades paralisadas. Então, a gente ficou pensando, assim, uma forma de poder ajudar essas pessoas, porque os cursos, eles são pagos e eles vão ganhar uma renda com esse dinheiro. Então, por exemplo, a Dona Irineia, ela demanda muito tempo para produzir uma peça, e daqui que ela faça, que queime, que venda, né? Não é um dinheiro tão rápido. E um curso online, ela está ali ganhando dinheiro sem precisar necessariamente estar fazendo a peça. Então, é uma forma de ajudar ela financeiramente, não só ela, como todos os outros. A nossa maior dificuldade foi justamente a pandemia, porque a gente precisou gravar com essas pessoas. E a Dona Irineia, por exemplo, tem idade, então a gente teve que ter todos os cuidados, né? A gente teve que dar uma parada porque teve o lockdown, a gente foi já na melhor época.
Então a gente teve todo cuidado e também foi muito difícil assim encontrar as pessoas dessas áreas. Claro que aqui tem muitas, mas as que toparam participar, a gente ficou muito feliz. A gente quer até agradecer essas pessoas que acreditaram na ideia, né? Porque os cursos eles são esses 5 primeiros, mas a gente ainda quer ter muitos mais. Inclusive no site, quem quiser se inscrever lá para lecionar um curso, a gente faz toda a produção, a gente grava, edita, a plataforma é nossa, própria. Então, a única preocupação que o criativo precisa ter é ensinar a arte e o resto a gente faz tudo. A gente junta isso, né? Tipo, pessoas que querem compartilhar e pessoas que querem aprender algo novo, aprender coisas que você não está acostumado a fazer no dia a dia, né? Vocês conseguiram unir as duas pontas, né? Conseguiram unir a pessoa que quer ministrar e que precisa disso para sobreviver nesse momento de pandemia, que de fato estão precisando, né? Passando por dificuldade. E aí vem a outra pessoa na outra ponta que quer aprender um ofício novo, uma arte nova que é a cara da gente. Adorei esse vídeo aqui da dona Iriné, olha só, Petrone Farias também fazendo a arte de madeira, não é isso? Dona Irineia Nunes, olha só, gente, coisa linda. São nossos mestres, né? Nossa cultura, patrimônio aqui da gente, né? Sérgio Jucá também aí com curso de gastronomia. Herman Fernandes da Chama, esteve aqui um dia desses também aqui no TV Mar News. Joy Santos, grafiteiro, gente, arte maravilhosa dele também. E esses são os bastidores das gravações, muito bonito. Eu queria que vocês pudessem falar sobre esse prêmio, inclusive, esses 2 prêmios, né, esses 2 editais, inclusive, que o Labafero conseguiu ser contemplado nesses 2 editais. O que isso representa para vocês? Foi muito importante, porque quando a gente começou, a gente investiu nosso próprio dinheiro, então fica mais difícil. A gente se inscreveu nesses 2 editais, a gente conseguiu ganhar os 2. Um foi pela Secretaria da Educação, foi o Ministério da Educação, e a outra foi a Secretaria de Cultura de Alagoas. Esse do Ministério foi muito especial, porque inclusive agora dia 15 vai ter a premiação. Ao todo foram 542 inscritos, foram 90 contemplados de todo o Nordeste, e por conta da pandemia só vão apenas 9 representantes de cada estado para essa premiação, e o Labafero foi convidado para representar Alagoas. Então, assim, é uma expectativa muito grande da gente estar lá representando não só o Labafero, mas o estado em si. E, inclusive, vai estar lá o ministro da Educação, vão estar o presidente da Fundage, que é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação. Então, é muito importante a gente estar nesse meio, né, e também porque outras pessoas acreditaram na nossa ideia, né, que quiseram investir no nosso projeto. Acho que é a melhor parte, né, a gente ter o projeto na nossa cabeça, dentro do nosso quarto, e do nada, ter pessoas que, é legal esse projeto, funciona, é um incentivo para nós conseguir, disseminar mais a cultura alagoana, nordestina, e é uma coisa que, fez com que a gente dê um turbo para poder fazer mais e não parar. Vocês foram contemplados no edital da Lei Aldir Blanc, não foi isso? De Alagoas. De Alagoas, e também lá de Delmiro Gouveia, não foi isso? E, inclusive, foram convidados formalmente para representar o nosso estado na cerimônia oficial do Prêmio Delmiro Gouveia de Economia Criativa, gente, no dia 15 de julho, daqui a pouquinho, estão se preparando lá em Recife. Então, foi um projeto tão novo, né, ainda que a gente imagina, está engatinhando, não, ele já nasceu grande, né, e vocês já estão indo lá representar o nosso estado. Foi muito precoce, né, a gente ficou muito feliz de, que as coisas estão acontecendo, tanto quanto os professores que acreditaram na gente, quanto as questões dos prêmios que deram certo, e o resultado vem das pessoas comentando, falando, que projeto legal, que coisa diferente, estou ansioso para lançar o site, para mim conseguir escrever nos cursos, conseguir comprar o curso da dona Iriné, que eu nunca vi na vida um curso da dona Iriné, nunca vi na vida um curso do Petrone. Então, isso eu acho que é o nosso diferencial. Trazer essas pessoas que não têm acesso ao digital e dar voz a elas, porque isso eu acho que é muito importante, que pessoas não conseguiram ainda ter esse gancho de trazer essas pessoas que não têm, em comunidades que não
eles não têm esse costume que a gente tem na internet e dar voz a eles. Eu acho que isso aí foi muito gratificante. Pois é, muito A dona Iriné, inclusive, ela é patrimônio vivo de Alagoas. E uma das coisas que ela mais sente é que a comunidade dela, que ela mora na comunidade quilombola, não tem muito interesse em aprender a arte dela. Né? Então, é uma forma também de disseminar o saber fazer dela e gerar para outras pessoas, né? Principalmente a gente aqui da nossa terra, né? Que tem que valorizar. É verdade. Eu queria que vocês pudessem falar sobre essa busca dessas pessoas, esses criativos. Foi fácil encontrá-los? E vocês têm recebido também contato de outras pessoas interessadas? Então, a maioria dos criativos a gente já conhecia, a dona Irinéia e o Herman. O Herman, o Ramon conhecia, a dona Irinéia e o Petrônio eu conheci, que eu já trabalhei com artesanato, então ficou mais fácil o contato. Inclusive a dona Irinéia e o Petrônio foram os primeiros que a gente gravou. O Serginho também já conhecia, ele topou na hora. E o Joey também, grafiteiro. Tipo, eu acho que essas 5 pessoas, tipo, a gente vai ser eternamente grato por acreditar num projeto que saiu do zero para bombar. Vamos botar esse vídeo do começo para a gente vê-lo e ouvir também, né? Ver esse vídeo aqui com áudio. Pode ser, Josi? Ficou lindo, gente, esse compilado de imagem que vocês fizeram. Vamos então falar sobre a inscrição? Quem tem interesse, vocês estão lançando hoje, então, a plataforma para a inscrição desses cursos, não é isso? Vamos abrindo aqui, então, www.labafero.com.br, não é isso? .com, parem .com. Labafero.com. Abre aqui para a gente já ir falando. Fala sobre esse lançamento. O lançamento vai ser hoje, o site ainda não está aberto. Daqui a 7 horas. Está aqui o contador. Ah, sim, verdade. E tem aquele vídeo da introdução. Então, vai lançar hoje, dia 7/7, às 17 horas. Vocês já podem entrar no site, fazer o cadastro. Os cursos são pagos, mas é um valor assim que vocês têm que pensar que vocês vão estar ajudando pessoas, como a dona Irinéia, por exemplo. Não são caros. É um valor acessível, né? E tem um que vai ser de graça, que é o do Herman, que é sobre empreendedorismo. Então, a gente pensou justamente para ajudar essas pessoas que foram prejudicadas pela pandemia, né? Ele traz várias estratégias de marketing que você possa aplicar no seu negócio para contornar, né, essas dificuldades que a gente está vivendo hoje em dia. Os outros cursos vão ser pagos, mas vocês podem fazer o cadastro que é facilmente acessável. E aí a gente tem curso, então, sobre empreendedorismo, gastronomia, grafite, arte em barro e arte na madeira. Isso. Não é isso? Muito bom. No início são 5 cursos, inclusive quem quiser ter um curso no Labafero pode entrar em contato com a gente. Tem uma parte lá no site que vocês podem enviar um e-mail, se tiver interesse de direcionar o seu curso. E a gente vai ficar muito feliz, né, se vocês se interessarem, se vocês forem lá valorizar. A gente também tem o Instagram, que é @olabafero. A gente sempre posta tudo lá, as novidades. Então fiquem ligados e entrem lá. Muito bom, gente. Parabéns pela iniciativa de vocês. Parabéns mesmo. E espero que vocês tenham muito sucesso. Muito tá bom? obrigado. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no TV Mar News. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque ao longo do programa ainda tem muito mais informações para vocês. Não sai daí.